A rotina se arrastava como um dia nublado em Évora. As manhãs começavam com o cheiro do café fresco, mas o aroma não conseguia dissipar a nuvem de solidão que pairava sobre mim. O marido, sempre imerso em suas obrigações, mal notava quando eu me sentava à mesa. As conversas eram superficiais, e as risadas que compartilhávamos tornaram-se ecos distantes de um passado mais vibrante. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, observava as festividades locais que animavam a cidade. O sol brilhava intensamente, iluminando os rostos alegres das pessoas ao meu redor. Mas eu me sentia invisível, como uma sombra que passava despercebida. As danças e as músicas pareciam celebrar tudo o que eu não tinha mais, conexão e amor. O dia seguinte trouxe uma surpresa inesperada. Um convite para uma sessão fotográfica chegou até mim, e a assinatura no cartão fez meu coração acelerar. O fotógrafo era meu enteado, um jovem talentoso com um olhar perspicaz por trás da lente. Ele sempre teve a capacidade de ver além da superfície, algo que eu ansiava desesperadamente. Quando cheguei ao estúdio fotográfico, a atmosfera era diferente do habitual. O espaço estava repleto de equipamentos e luzes que prometiam capturar não apenas imagens, mas emoções ocultas. Senti uma mistura de nervosismo e excitação ao ver seu sorriso ao me cumprimentar. Ele parecia tão à vontade em seu mundo, enquanto eu lutava para encontrar meu lugar. Durante a sessão, ele dirigiu-me com delicadeza, pedindo para que eu me posicionasse sob a luz suave que entrava pela janela. A cada clique da câmera, algo dentro de mim despertava. Era como se ele estivesse revelando partes de mim que estavam adormecidas há anos. Mas enquanto os flashes iluminavam o estúdio, uma sombra de dúvida se instalou em meu coração. O marido havia revelado recentemente sua falta de interesse nas minhas atividades. Suas palavras ecoavam em minha mente: não tenho tempo para isso. A frustração crescia em mim como uma tempestade prestes a explodir. Eu desejava ser vista e ouvida, queria sentir-me viva novamente. No entanto, havia um dilema dentro de mim, o desejo por atenção versus a lealdade ao meu casamento. A tensão aumentou quando nossos olhares se encontraram por um instante prolongado, algo indescritível pairou entre nós. O ambiente tornou-se elétrico e carregado com emoções reprimidas. Você está linda, ele murmurou suavemente enquanto ajustava o foco da câmera. Nesse momento, percebi que estava à beira de algo desconhecido e arriscado. A linha entre o certo e o errado começava a se desfocar diante dos meus olhos. Um novo capítulo estava prestes a começar na minha vida monótona, contudo, as consequências desse caminho poderiam ser devastadoras. E assim, enquanto os flashes continuavam a iluminar nosso espaço privado, percebi que estava prestes a cruzar uma fronteira sem volta. O ambiente no estúdio era denso, quase palpável. As luzes brilhantes refletiam em meu rosto, mas a sensação de invisibilidade continuava a me acompanhar. O fotógrafo se movia ao meu redor, capturando cada ângulo, cada expressão. A tensão entre nós era uma corrente elétrica, pulsando entre os flashes da câmera. Ele ajustou a lente e me pediu para relaxar. Tente se soltar, disse ele, com um sorriso que parecia mais do que uma simples instrução profissional. Enquanto eu tentava seguir seu conselho, um pensamento inquietante se instalou em minha mente. O que aconteceria se eu deixasse essa conexão ir além da fotografia? A ideia me aterrorizava e ao mesmo tempo me fascinava. O olhar dele tinha um poder que eu não conseguia ignorar. Era como se ele visse algo em mim que havia sido apagado pelo tempo e pela rotina. Vamos tentar algo diferente, sugeriu ele de repente, quebrando o silêncio tenso. Quero capturar a essência de quem você realmente é. Suas palavras ecoaram em mim, provocando uma mistura de esperança e medo. Ele me pediu para me aproximar da janela, onde a luz do sol entrava suavemente, criando sombras dançantes ao nosso redor. A atmosfera mudou rapidamente. Eu estava tão absorta na sua presença que perdi a noção do espaço ao nosso redor. Ele se aproximou mais, e por um instante, tudo ao nosso redor desapareceu.
O mundo externo não importava mais, éramos apenas nós dois naquele momento íntimo. Foi então que aconteceu. Nós nos beijamos. O toque dos nossos lábios foi como uma faísca que acendeu algo profundo dentro de mim. Um desejo reprimido que eu não sabia que existia tomou conta de cada fibra do meu ser. A sensação era avassaladora, eu queria mais daquele momento, mais daquela atenção que tanto ansiava. Mas logo veio o receio, o peso das consequências começou a se instalar na minha mente como uma sombra ameaçadora. Olhei nos olhos dele e vi uma mistura de desejo e preocupação refletida neles. O que fazemos agora? Perguntei, minha voz mal saindo em um sussurro. Ele hesitou antes de responder, precisamos ser cuidadosos. Sua cautela só aumentou minha ansiedade. Eu estava prestes a entrar em um território perigoso e incerto. A sessão continuou com uma nova energia entre nós, mas cada clique da câmera parecia ecoar as dúvidas crescentes em meu coração. A ideia de ser descoberta me consumia, e eu sabia que esta relação poderia destruir tudo o que construí até agora. Quando finalmente terminamos a sessão, ele guardou seu equipamento enquanto eu tentava recuperar o fôlego emocional. O estúdio estava silencioso novamente, mas havia uma tensão palpável no ar e sabíamos que nada seria como antes. Precisamos conversar sobre isso, disse ele enquanto olhava para mim com intensidade. Sim, respondi baixinho, sentindo um nó se formar na garganta. Havia tanto em jogo agora, cada decisão poderia mudar nossas vidas para sempre. Enquanto saíamos do estúdio sob o céu crepuscular de Évora, percebi que havia cruzado uma linha sem volta e agora enfrentaria as consequências disso tudo. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que nunca. A cidade de Évora, com suas ruas de paralelepípedos e a luz suave do entardecer, parecia distante e irreconhecível. Minha mente estava em um turbilhão, repleta de pensamentos conflitantes sobre o que havia acontecido. O beijo ainda queimava em meus lábios, uma lembrança vívida da conexão que havia estabelecido. A culpa se instalou como um peso em meu peito. O que eu havia feito? Traí meu casamento por um momento fugaz de atenção e carinho. As risadas e os sorrisos compartilhados durante a sessão fotográfica agora pareciam uma traição à vida que construí. Eu não era apenas uma mulher casada, eu era mãe, esposa, amiga. Como pude me deixar levar por um impulso tão imprudente? Ao entrar em casa, o silêncio me envolveu como um manto pesado. Meu marido estava no sofá, absorto na televisão. Ele não levantou o olhar quando passei por ele, e essa indiferença só aumentou minha sensação de invisibilidade. A cada dia que passava, sentia-me mais distante dele, como se estivéssemos vivendo em mundos paralelos. A noite avançou lentamente. Enquanto tentava me concentrar nas tarefas domésticas, minha mente vagava para o estúdio fotográfico. A imagem do enteado com sua câmera na mão permanecia viva em minha memória. Ele era jovem e cheio de sonhos, e suas inseguranças se revelaram durante nossa conversa, mostrando que ele também lutava contra seus próprios demônios. Naquela noite, não consegui dormir. As sombras dançavam nas paredes do meu quarto enquanto eu refletia sobre o beijo que compartilhamos. Nossos lábios se encontraram como se fossem imãs atraídos por uma força invisível. Era uma conexão inesperada e intensa, mas também perigosa. O medo da descoberta me consumia. E se alguém visse? E se meu marido soubesse? O pensamento me deixava inquieta, mas ao mesmo tempo havia algo libertador na ideia de ser desejada novamente. Eu queria sentir-me viva, queria ser vista. Na manhã seguinte, decidi enviar uma mensagem ao enteado para saber como ele estava lidando com tudo isso. A resposta dele chegou rapidamente: estou bem, mas confuso. Aquela simplicidade me atingiu como um soco no estômago, ele estava tão perdido quanto eu. O dia passou lentamente enquanto eu tentava agir normalmente diante do meu marido e das obrigações diárias. Mas cada risada forçada e cada gesto automático só aumentavam a pressão dentro de mim. O telefone vibrou novamente, era uma mensagem dele.
podemos conversar mais tarde? A expectativa crescia dentro de mim como um balão prestes a estourar. O encontro estava marcado para o café local onde costumávamos ir juntos antes da confusão começar a tomar conta das nossas vidas. Quando cheguei ao café naquela tarde ensolarada, o coração batia forte no peito. Ele já estava lá, olhando pela janela com um semblante pensativo. Ao nos sentarmos juntos à mesa pequena sob a luz suave das lâmpadas penduradas, a tensão era palpável. Precisamos falar sobre o que aconteceu, disse ele com a voz baixa. As palavras pairaram no ar entre nós como uma tempestade prestes a desabar. A verdade é que estávamos à beira de algo maior do que imaginávamos e as consequências poderiam mudar tudo novamente. O tempo parecia parar enquanto nos encarávamos, as emoções estavam à flor da pele e sabíamos que não havia como voltar atrás agora. O café estava cheio, mas a atmosfera parecia isolada. As vozes ao nosso redor eram apenas murmúrios distantes enquanto eu e ele trocávamos olhares carregados de significado. A tensão entre nós crescia, como se o mundo tivesse desaparecido, deixando apenas nossos corações pulsando em uníssono. O aroma do café fresco misturava-se com a doçura das sobremesas expostas, mas nada disso me importava. Apenas ele. Você tem que ter cuidado, ele disse, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, mas havia um peso nas palavras. O medo de sermos descobertos pairava entre nós como uma sombra ameaçadora. Se alguém nos ver aqui. Eu sei, respondi, tentando manter a calma. A verdade é que cada momento juntos era um risco que estávamos dispostos a correr, mas a realidade começava a se tornar opressiva. A conversa fluiu entre nós, cheia de risos nervosos e olhares furtivos. A conexão que sentíamos era inegável, mas também perigosa. Eu me perguntava se estávamos apenas prolongando o inevitável ou se havia uma saída para essa situação caótica em que nos encontrávamos. Quando saímos do café, a noite já havia caído sobre Évora. As luzes das ruas iluminavam as pedras antigas, criando um cenário quase mágico que contrastava com o turbilhão emocional dentro de mim. Ele segurou minha mão por um instante e meu coração disparou. Era um gesto simples, mas carregado de significados ocultos. Vamos dar uma volta, sugeriu ele, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me fez sentir viva novamente. Aceitei sem hesitar, não havia como recuar agora. Caminhamos pelas ruas tranquilas da cidade, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. A cada passo, eu me sentia mais leve e mais presa ao mesmo tempo. O desejo crescia dentro de mim como uma chama incontrolável, eu queria mais dele, mais do que qualquer coisa. Finalmente encontramos um lugar reservado em um pequeno parque iluminado pela lua. Sentamo-nos em um banco e o silêncio logo se transformou em algo palpável entre nós. Ele se aproximou lentamente e antes que eu pudesse pensar duas vezes, nossos lábios se encontraram. O beijo foi doce e desesperado, uma mistura de emoções contidas explodindo em um momento fugaz de liberdade. Mas assim que nos afastamos, percebi a gravidade do que acabará de acontecer. O medo voltou à tona com força total. Precisamos ir embora, disse-ele abruptamente, olhando ao redor como se temesse ser visto por alguém conhecido. Concordei com um aceno de cabeça e nos levantamos rapidamente. O caminho de volta parecia mais longo e pesado do que antes, cada passo era uma lembrança da linha tênue em que estávamos andando. Naquela noite, decidimos ficar juntos até o amanhecer. Passamos a noite juntos sob as estrelas e as sombras da cidade antiga, conversamos sobre sonhos esquecidos e medos compartilhados. Mas quando o sol começou a surgir no horizonte, trazendo consigo os primeiros raios da manhã, percebi algo perturbador. O telefone dele vibrou no bolso da calça enquanto estávamos prestes a sair do parque. Ele olhou para mim com uma expressão de pânico no rosto ao ler a mensagem rápida: "Onde você está?" "Estou preocupado." A voz familiar era inconfundível, e eu sabia exatamente quem era. A realidade caiu sobre nós como uma onda avassaladora, tudo aquilo pelo qual tínhamos lutado poderia desmoronar em segundos.
O coração pulsava descompassado enquanto tentava responder à mensagem. As palavras dançavam em minha mente, mas a realidade era clara: a tensão entre nós havia se tornado insustentável. O olhar preocupado do enteado refletia não apenas sua preocupação, mas também o peso das escolhas que fizemos. A cada dia, o medo de sermos descobertos crescia. A vida em Évora seguia seu curso habitual, com as festividades locais colorindo as ruas de paralelepípedos, mas eu me sentia como uma sombra. Amigos e familiares pareciam mais atentos às minhas mudanças. O marido, que antes parecia tão alheio, agora observava com um olhar crítico. Ele notou algo nas pequenas coisas, a forma como eu sorria ao receber mensagens ou como meu olhar se perdia em pensamentos distantes. Um amigo comum começou a levantar suspeitas. As conversas se tornaram mais frequentes e incisivas. Você está diferente, ele comentou certa vez, enquanto tomávamos café em um dos locais aconchegantes da cidade. O aroma do café fresco misturava-se ao meu nervosismo. Está tudo bem entre você e seu marido? As perguntas oprimiam meu peito. Tentei sorrir e desviar o assunto, mas a inquietação crescia em mim como uma tempestade prestes a estourar. A cada encontro com o enteado no estúdio fotográfico, sentíamos a conexão se aprofundar, mas também havia um peso crescente de culpa e medo. Certa noite, após uma sessão intensa onde as emoções transbordaram em cada clique da câmera, ele me olhou nos olhos e disse: "Precisamos conversar." Aquelas palavras soaram como um aviso sombrio. O que poderia ser tão urgente? Fui tomada por uma onda de ansiedade. No estúdio, cercados por imagens que capturavam nossa história secreta, ele revelou suas inseguranças sobre o que estávamos fazendo. E se alguém descobrir? Sua voz tremia levemente. O que vamos fazer? A verdade é que não tinha respostas claras. A ideia de perder essa conexão me aterrorizava tanto quanto a possibilidade de ser descoberta. Era um dilema angustiante: continuar nessa dança arriscada ou recuar para preservar o que restava da minha vida familiar. Os dias seguintes foram marcados por uma incerteza sufocante. O marido parecia mais atento do que nunca, os seus olhares se tornaram penetrantes quando pensava que eu não estava olhando. Uma noite, ele chegou em casa mais cedo e me surpreendeu na cozinha com uma pergunta direta: "Está havendo algo entre nós?" Seu tom era sério e eu congelei. O peso daquela pergunta pairou no ar como uma espada sobre minha cabeça. Consegui balbuciar algo sobre estresse e cansaço do trabalho, mas sabia que ele não acreditou completamente nas minhas palavras. Os encontros furtivos com o enteado continuavam a acontecer sob a luz suave das lâmpadas do estúdio, mas agora carregavam um novo fardo: o medo constante de sermos descobertos e as consequências disso para todos nós. Enquanto caminhava pelas ruas de Évora à noite, sentindo a brisa fresca no rosto, percebi que não poderia continuar assim indefinidamente. A linha entre desejo e dever estava se tornando cada vez mais tênue e dolorosa. A decisão estava próxima, eu precisava escolher entre dois mundos que pareciam irreconciliáveis. As luzes da cidade brilhavam intensamente, mas a sombra do meu dilema pairava sobre mim. O evento familiar se aproximava, e a expectativa de confraternização trazia consigo um peso emocional que eu não poderia ignorar. A ideia de enfrentar o olhar do meu marido, cercada por amigos e familiares, tornava-se cada vez mais angustiante. O convite para a festa chegou como um golpe. Era uma celebração em família, e todos esperavam que eu estivesse presente. No entanto, a presença do enteado me deixava inquieta. Como poderia agir normalmente quando o meu coração pulsava por ele? A lembrança de nossos momentos juntos me atormentava, e as consequências de nossas escolhas se tornavam mais reais a cada dia. A noite da festa chegou, e o ambiente estava repleto de risos e conversas animadas. Mas eu me sentia deslocada, como uma estranha em minha própria vida. O olhar do meu marido era atento, mas não havia calor nele. Ele conversava com os convidados enquanto eu observava ao longe, perdida em meus pensamentos.
Quando finalmente encontrei um momento sozinho no jardim, vi o enteado se aproximar. Ele sorria, mas havia uma tensão no ar. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Estou só, pensando, respondi, tentando esconder o turbilhão dentro de mim. Não precisa se preocupar com nada aqui, ele disse. Estamos juntos. Aquelas palavras ressoaram profundamente em mim. A conexão que compartilhávamos era inegável e ao mesmo tempo aterrorizante. Eu sabia que deveria ser cautelosa, mas a ideia de terminar tudo parecia impossível diante da intensidade dos meus sentimentos. Enquanto conversávamos sob as estrelas, ele sugeriu um momento a sós mais tarde. Podemos sair para caminhar depois da festa, disse ele com um brilho nos olhos que me fez hesitar. O que isso significa? Questionei, sabendo que não deveria alimentar essa chama. Significa que precisamos conversar, ele respondeu com sinceridade. A festa prosseguiu em meio a sorrisos forçados e conversas superficiais. Cada olhar furtivo entre nós era carregado de significados ocultos. Meu coração batia acelerado enquanto pensava na proposta dele. Uma parte de mim queria correr para longe dessa realidade, outra parte ansiava pela liberdade que aquela conversa poderia trazer. Quando finalmente conseguimos nos afastar do tumulto da festa, o silêncio entre nós era palpável. Caminhamos pelas ruas tranquilas de Évora, iluminadas pela luz suave das lanternas antigas. O aroma das flores noturnas preenchia o ar enquanto as sombras dançavam ao nosso redor. Eu não sei como continuar assim, confessei em voz baixa enquanto olhava para o chão. Nem eu, ele admitiu, parando para olhar nos meus olhos. Mas precisamos decidir. O peso daquela decisão pairava sobre nós como uma tempestade prestes a estourar. Eu desejava desesperadamente encontrar uma saída que não ferisse ninguém ao meu redor, mas as emoções eram intensas demais para serem ignoradas. Nesse instante crucial, ele fez uma proposta inesperada. E se fôssemos embora juntos? Para um lugar onde ninguém nos conheça? Aquele convite ecoou em minha mente como um chamado sedutor e perigoso ao mesmo tempo. Eu sabia que essa escolha mudaria tudo, não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles que amávamos. O dilema estava exposto diante de mim: seguir o caminho seguro ou arriscar tudo por algo desconhecido? A decisão tinha que ser tomada antes que os laços familiares se tornassem ainda mais complicados. O evento familiar se aproximava, e a ansiedade crescia dentro de mim como uma tempestade prestes a estourar. Cada detalhe da preparação me lembrava do que estava em jogo. O olhar do meu marido, que antes parecia distante, agora parecia mais atento, como se ele estivesse tentando decifrar um enigma oculto em meu comportamento. As conversas na mesa de jantar tornaram-se um campo minado de perguntas não feitas e silêncios constrangedores. No dia da festa, a casa estava cheia de risos e vozes animadas. Amigos e familiares se reuniam, celebrando a vida e as tradições que nos uniam. Eu me movia entre eles como uma sombra, sentindo-me invisível, mesmo cercada por tantos rostos familiares. O cheiro das comidas típicas misturava-se com o som de músicas tradicionais, mas nada disso tocava meu coração. Foi nesse cenário vibrante que ele apareceu. Meu enteado chegou com sua câmera pendurada no pescoço, sempre pronto para capturar momentos especiais. Havia algo diferente em seu olhar quando nossos olhares se cruzaram. Uma eletricidade sutil pulsava entre nós, um entendimento silencioso que desafiava as convenções. Durante a festa, encontramos um momento a sós no quintal. A luz do sol poente iluminava seu rosto de uma forma que fazia meu coração acelerar. Ele levantou a câmera para tirar uma foto minha, mas ao invés disso, capturou algo muito mais profundo, um instante de vulnerabilidade compartilhada. Você está linda, ele disse, sem desviar o olhar. Suas palavras eram um bálsamo para minha alma cansada. Obrigada, respondi, sentindo as bochechas queimarem com o elogio. A conversa fluiu naturalmente entre nós, como se estivéssemos em nosso próprio mundo à parte do restante da festa.
Mas logo percebi que o tempo estava se esgotando, precisava voltar antes que alguém notasse minha ausência prolongada. O peso da culpa começou a se instalar novamente em meu peito. Naquela noite, enquanto todos dançavam e riam dentro de casa, eu me retirei para o jardim novamente. A brisa suave acariciava meu rosto e trazia consigo o perfume das flores noturnas. O enteado me seguiu discretamente e nos encontramos sob as estrelas. Nós precisamos conversar sobre o que aconteceu, ele começou hesitante. Eu sei, respondi rapidamente, mas não sabia como prosseguir sem arriscar tudo. Antes que eu pudesse formular uma resposta adequada, ele deu um passo à frente e tomou minha mão entre as suas. O toque era firme e seguro, uma promessa silenciosa de entender nossas emoções confusas. Eu não quero perder isso, ele murmurou. E então tudo mudou novamente, nossos lábios se encontraram num beijo inesperado e cheio de significado profundo. A realidade nos atingiu como um balde de água fria quando ouvimos risadas vindas da casa. Alguém poderia ter nos visto? O medo congelou o momento perfeito que havia acabado de acontecer entre nós. Desviamos os olhares rapidamente e voltamos para dentro com corações acelerados e mentes tumultuadas pela incerteza do futuro. O evento continuaria até tarde da noite, mas eu sabia que aquele instante mudaria tudo, não apenas para nós dois, mas também para aqueles ao nosso redor. As risadas pareciam agora ecos distantes enquanto eu lutava contra a maré crescente das consequências inevitáveis desse amor secreto que começara a tomar forma em meio às sombras da minha vida cotidiana. A noite avançava, e a tensão no ar era palpável. O evento, que deveria ser um momento de celebração, transformou-se em um campo de batalha emocional. Olhares furtivos e sussurros distantes tornaram-se o pano de fundo da minha realidade. Cada risada ao meu redor era como um lembrete da vida que eu havia escolhido, mas que já não me preenchia. A presença do enteado era uma chama em meio à escuridão. Ele estava ali, entre os convidados, mas sua atenção parecia estar sempre voltada para mim. Era como se ele pudesse ver através das máscaras que todos usavam. A conexão entre nós pulsava, quase visível, enquanto eu tentava agir normalmente. Você está bem? Ele perguntou em um momento em que nossos olhares se cruzaram. Sua voz suave cortou a confusão ao meu redor. Sim, só um pouco cansada, respondi, tentando esconder a verdade que fervia dentro de mim. As horas passaram e o evento começou a se dispersar. A música diminuía e as luzes se tornavam mais suaves. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, continuar vivendo essa mentira ou arriscar tudo por algo que poderia ser real. Decidi me afastar da multidão e encontrei refúgio em um canto mais isolado do espaço. O enteado me seguiu, seu olhar carregado de preocupação e desejo. Podemos conversar? Ele sugeriu, com a hesitação de quem sabe o peso das palavras não ditas. Claro, murmurei, permitindo-me sentir uma onda de esperança misturada com medo. Nosso diálogo fluiu naturalmente, como se estivéssemos sempre conectados por algo além das palavras. Mas cada frase que trocávamos parecia intensificar o dilema interno que me consumia. Os sentimentos eram profundos e complexos, eu estava dividida entre o amor pela minha família e a busca desesperada por validação. Eu não quero te machucar, ele disse em um momento de sinceridade crua. Mas não consigo ignorar o que sinto. As palavras dele ecoaram na minha mente enquanto eu lutava contra as correntes invisíveis do dever e da moralidade. O amor é um labirinto traiçoeiro, em cada passo adiante trazia uma nova incerteza. Eu também não quero, respondi, sabendo que essa verdade poderia levar a consequências irreversíveis. O tempo parecia desacelerar enquanto estávamos ali, cercados pela escuridão daquela noite mágica mas ameaçadora. Um movimento involuntário fez nossos rostos se aproximarem ainda mais, foi então que nossas almas se tocaram na fragilidade do momento. Nossos lábios se encontraram em um beijo silencioso, um gesto simples que carregava todo o peso da nossa história compartilhada. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto nos entregávamos àquele instante fugaz. Mas logo a realidade voltou com toda a sua força,
Pessoas começaram a olhar para nós com estranheza e curiosidade. O medo e a culpa inundaram meu coração novamente. Precisamos parar, murmurei quando nos afastamos rapidamente, mas ele segurou minha mão com firmeza. Nós não podemos voltar atrás agora, ele disse com uma determinação inesperada. A confusão tomou conta de mim enquanto eu tentava processar suas palavras. A pressão aumentava, as consequências estavam prestes a desabar sobre nós como uma tempestade incontrolável. E no fundo do meu ser, uma parte desejava desesperadamente seguir adiante, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. O tumulto crescente no meu coração refletia o caos ao nosso redor, uma tempestade prestes a estourar em Évora, enquanto os ecos da nossa escolha ressoavam nas sombras da noite.